Você já refletiu sobre as reais consequências da proposta de reduzir a jornada de trabalho de 6 por 1 para 4 por 3? Será que essa solução mágica, supostamente capaz de melhorar a qualidade de vida dos empregados, pode realmente ser implementada sem impactar a geração de empregos ou elevar os custos de produção? Neste vídeo, analisaremos a lógica oculta no aparente dessa ideia coletivista benevolente, defendida por socialistas do Brasil católico, que desconsidera princípios básicos de economia e produtividade. Será mostrado como essa medida, apresentada como uma vitória para os trabalhadores, pode, na verdade, trazer graves prejuízos aos trabalhadores e à sociedade, como redução de salários, aumento dos custos empresariais e crescimento do desemprego. Ele diz 4 dias úteis? Como assim, gente? O fim de semana seria de 3 dias? Que delícia! Então, é bom, e aliás a economia segue, porque nesses dias que eu, por exemplo, não estivesse trabalhando, alguém no campo do entretenimento, do lazer, da alimentação, do passeio, estaria. Né? É claro que a necessidade é aumentar o tempo de convivência com a família. Quem defende família tem que fazer com que a gente fique mais tempo com a família, nas relações de passeio, de lazer. Portanto, é uma coisa boa demais. No século XIX, o genro do Karl Marx escreveu um livro clássico chamado Direito à Preguiça. Numa sociedade que discutiu o direito ao trabalho, que é necessário, claro, ele fez, o Paul Lafargue, o direito à preguiça. Não era o direito à vagabundagem, era o direito a usar a tecnologia, as máquinas que estavam surgindo no século XIX, para a gente poder se abraçar, passear, brincar, conviver, tudo isso. Por isso, que ideia boa! A opinião do sábio filósofo, escritor, educador, palestrante e professor Mário Cortella evoca a moral da história de título O Sábio do Oásis. Havia no coração do deserto um oásis, onde todos os viajantes paravam para beber água e buscar orientação do lendário sábio do oásis. Diziam que ele sabia de tudo, do céu, da terra, dos segredos da vida. Certo dia, um jovem mercador se aproximou. Ele estava desesperado. Seus negócios estavam em ruínas, sua esposa o ameaçava abandonar, e ele não sabia como seguir em frente. Ele se ajoelhou diante do sábio e implorou por orientação. "Mestre, o que devo fazer para retomar o controle da minha vida?" perguntou com os olhos marejados. O sábio acariciou a barba, fechou os olhos como se estivesse captando o cosmos e disse com voz grave: "Para alcançar o equilíbrio, basta plantar batatas." O mercador ficou atordoado. "Batatas, mestre? Como isso vai resolver meus problemas?" "Ah, meu jovem", respondeu o sábio com um sorriso enigmático, "o mundo é mais simples do que parece. Plante batatas e verá." Apesar da estranheza do conselho, o mercador decidiu obedecer. Vendeu suas últimas mercadorias, comprou sementes de batata e começou a cultivar um pequeno campo. Semanas depois, percebeu que estava mais pobre e mais desesperado do que nunca. Retornou ao oásis para confrontar o sábio. "Mestre, fiz como mandou e minha vida só piorou." "Por quê?" O sábio abriu os olhos devagar, como se tivesse acabado de acordar de um sonho profundo. "Ah, batatas, eu disse isso?" perguntou coçando a cabeça. "Puxa, eu estava pensando no almoço." O mercador ficou em silêncio, incrédulo. O sábio, percebendo o constrangimento, rapidamente emendou: "Mas veja, a lição é clara. Nem todo conselho é ouro só porque vem de um sábio. Aprenda a questionar até mesmo um sábio. Isso, meu caro, é a verdadeira sabedoria." Este ensinamento é importante ao ouvir as variadas opiniões de variados sábios sobre o assunto da redução da jornada de trabalho. Estabelecer por lei uma jornada de trabalho reduzida para melhorar a qualidade de vida dos empregados não garante o suposto benefício automático para todos. A realidade destaca que viver melhor depende de múltiplos fatores, como produtividade, demandas individuais e equilíbrio econômico, não apenas da quantidade de horas trabalhadas e de boas intenções legais. Assista este vídeo até o final e descubra as armadilhas ocultas dessa proposta utópica, que, se aprovada, acabará prejudicando justamente aqueles que promete beneficiar. Se concordar com o conteúdo deste vídeo, ajude a divulgá-lo, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando-o com seus contatos. Há uma diferença fundamental entre o que chamamos de ideal socialista e o ideal do capitalista baseado na realidade.
O primeiro deriva de uma construção teórica, sem prova empírica, ou até mesmo plausibilidade empírica, enquanto o segundo se baseia em fatos com comprovação empírica. Em sociedades prósperas, onde décadas de trabalho árduo acumularam riqueza, é natural que filhos e netos possam se dar ao luxo de trabalhar menos, desfrutando de uma jornada laboral reduzida, sem comprometer o padrão de vida. A saída da pobreza sempre dependeu da produção de riqueza. O estado de bem-estar social europeu começou quando eles receberam dinheiro de graça dos Estados Unidos. E começou porque eles têm um capitalismo muito poderoso, inclusive fora da Europa, para sustentar aquilo lá. A diferença econômica entre Brasil e Suécia serve para ilustrar um contraste profundo em duas estruturas produtivas e estratégias de desenvolvimento muito diferentes. Enquanto a Suécia, com apenas 10 milhões de habitantes, é líder global em tecnologia avançada, exportando produtos de alto valor agregado, como aviões militares ao Brasil por bilhões de dólares, o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, permanece dependente de produtos primários do agronegócio, que compõem cerca de 70% de suas exportações. Essa dependência de commodities e a ausência de um parque industrial robusto explicam em grande parte a relativa pobreza do Brasil, que pratica um capitalismo disforme, em contraste com a prosperidade do capitalismo sueco, baseado em carga tributária mais equilibrada, respeito ao mérito individual e ausência de tributação sobre heranças, que resultam em estímulos à inovação, investimento em tecnologia, desenvolvimento individual e coletivo. A esquerda tem um pensamento mágico em que existe riqueza e é só distribuir essa riqueza que todo mundo vai ficar bem. E a sociedade não funciona assim, nunca funcionou. Então é preciso produzir riqueza para viver, os louros, os benefícios dessa riqueza. No Brasil católico, contudo, predomina uma cultura anticapitalista de ideias fantasiosas desconectadas da realidade, tal como a proposta de reduzir jornadas de 6 dias de trabalho com um dia de descanso, que soa, à primeira vista, como um sonho para os trabalhadores de visão de mundo mais simplória e imediatista, dos quais a política populista socialista do Brasil católico espera obter vantagens eleitoreiras por meio de equivocadas benevolências trabalhistas. A mesquinharia moral, ela tem um fundo de mesquinharia intelectual, mesquinharia mental, que é a concentração obsessiva da mente nos problemas de ordem prática, pragmática e imediata. Se nós não conseguirmos mudar totalmente o repertório das discussões, das preocupações brasileiras, nunca esse país vai se levantar. A proposta de reduzir a jornada de trabalho no Brasil não é apenas uma clara desconexão com a realidade econômica do país. É uma típica manobra de populismo eleitoreiro, apresentada como um presente ao trabalhador, ignorando a baixa produtividade nacional e a fragilidade do mercado, focando apenas no apelo emocional. Nós temos no Brasil já um nível de produtividade muito baixo, por causa de um sistema de educação caríssimo, que ao invés de educar as pessoas, simplesmente produz militantes políticos. Esse é um dos motivos, O outro motivo é a questão cultural brasileira. Enfim, podemos elencar vários aqui. Além disso, por que sobra pouco para o trabalhador em relação ao quanto ele trabalha? Além da produtividade, nós temos um outro probleminha sério, que é um Estado que toma quase a metade do que a gente produz em impostos para manter uma elite, um establishment corrupto até o tutano. O Brasil, com todo o seu aparente gigantismo, participa apenas de aproximadamente 1% a 2% do mercado global, com um PIB correspondendo aproximadamente a 70% de produção do agronegócio. Em outras palavras, a cada 100 dólares movimentados globalmente em negócios entre países, o Brasil transaciona proporcionalmente apenas com 1 a 2 dólares. A sua relevância comercial é insignificante. Metaforicamente, em termos de comércio exterior, o gigante brasileiro, de fato, se comporta como um anão. Portanto, mesmo com os políticos cientes dessa realidade, muitos trabalham parecendo desejar destinar o Brasil ao subdesenvolvimento e ao apelido de Republiqueta de Bananas,
explorando consciente ou inconscientemente a ampla ignorância pluralista no Brasil católico, onde valores muito enraizados contra a riqueza, herdados da tradição católica, exaltam a caridade estatal em detrimento da responsabilidade individual e da responsabilidade econômica do Estado. Significa fazer uma revolução social no Brasil, significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Transferir fantasiosamente a culpa das desgraças brasileiras para os mais prósperos ou para outros países, tal como os Estados Unidos da América do Norte, não resolve, pois o mundo não é um conto de fadas. O mundo real é implacável, é um lugar perigoso, e a paz deve ser conquistada. Existe uma ameaça de concorrência comercial permanente entre todos os indivíduos e os países, e cada um, indivíduos e governos de cada país, deve fazer o melhor por si e pelo país. Os argumentos que atacam a defesa do mérito, da propriedade privada e da liberdade se alinham à mesma lógica perversa que enaltece a pobreza enquanto indiretamente demoniza a riqueza. Isso, quando aplicado pelo poder político, destrói a produtividade do país. Agradeço por suas orações. Fuerza, Francisco. Hasta los 100, Malditas sejam todas as cercas. Maledette siano tutte le recinzioni. Malditas todas as propriedades privadas. Discursos enaltecendo a pobreza ou atacando a riqueza, direta ou indiretamente, compartilham a mesma matriz cultural, profundamente enraizada na tradição católica brasileira, que glorifica a abnegação e o sacrifício altruísta ilimitado como virtudes supremas, enquanto despreza o esforço individual e o sucesso material. Essa mentalidade promove uma inversão de valores. O mérito é visto como arrogância, a liberdade como ameaça, a riqueza como pecado e a pobreza como virtude. Assim, a bajulação à pobreza e o ataque à riqueza se tornam ferramentas para sustentar uma cultura de mediocridade, onde o progresso é substituído pelo conformismo e a excelência por uma falsa humildade. Ele está pagando boleto, ele segue lá o pastor, tá tudo certo, ele sextou, ele vai tomar bebida, o mundo é assim, Deus quis assim. Ele não vê nada. E para ele tá tudo certo, o sofrimento é natural. Da mesma forma, aqueles que desprezam o mérito e a liberdade estão, conscientemente ou não, perpetuando a corrupção cultural que sufoca o indivíduo em nome de um suposto bem coletivo. Toda a vida em sociedade, especialmente numa sociedade de coletivistas, tenta dissolver essa ideia do indivíduo, essa autonomia do indivíduo. Em prol de um bem maior, intangível. Em nome da sociedade, em nome de grupos, em nome do Estado, em nome de coisas que são completamente hipotéticas, não concretas. Então essa ideia de que vamos fazer pela sociedade, vamos fazer pelo grupo, vamos fazer pelo Estado, é uma das desculpas utilizadas pelos coletivistas para dissolver a ideia de indivíduo e impor uma pauta externa, não egoísta, que nos destrói a todos. No fundo, é tudo fruto da mesma causa: a rejeição da autonomia humana e a veneração de uma moralidade que premia a submissão e pune a ousadia. O que me admira não é a esquerda propor um absurdo desses, porque o objetivo da esquerda é justamente empobrecer a sociedade e o objetivo dos esquerdistas é viver na venda de ilusão para a população para que eles passem bem. Promessas vazias de mais descanso pelo mesmo salário agradam a massa pluralista incauta do Brasil católico, mascarando os inevitáveis efeitos, aumentos de custos de produção, desemprego, informalidade, redução de salário,
fuga de capital e empresas. Agora a gente fala sobre manifestantes que organizaram uma passeata para pressionar ainda mais o Congresso Nacional pela aprovação da emenda constitucional que propõe o fim da escala 6x1 de trabalho. O cenário está bem movimentado aqui, viu, Kenzo? Nós estamos na Paulista com a Brigadeiro. Olha só, o pessoal está reunindo ali, já está se organizando para sair em passeata. Essa passeata aqui, segundo os organizadores, ela vai até a frente da Fiesp e ali eles vão fazer alguns atos, vão fazer alguns discursos e tudo mais. O apoio a essas ideias, ao invés de resolver problemas estruturais, perpetua um ciclo de dependência e empobrecimento. Mais uma vez, sacrifica-se o futuro em nome de votos fáceis, enquanto o país se afasta do caminho do progresso real. Joga aqui uma narrativa popular, engaja a população num tema que eles acham que é defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos adquiridos e tudo mais. Falso! Não é prático. Isso é pura narrativa. E a população ainda vai nesses... Parece que... na fazenda que a gente tinha lá aqueles mosquiteiros, né? Tinha aquelas luzes assim, que, com uma série... E fica cheio daqueles mosquitinhos em volta ali daquela luz. No fundo é isso que eles estão gerando, tá certo? É um spin midiático para ver se cola alguma coisa. No Brasil, a influência histórica da tradição católica, impregnada por interpretações deturpadas de valores como o perdão incondicional e a compaixão, acabou moldando uma cultura que tolera, e até celebra, comportamentos marcados pela estupidez, pela mentira, pela falta de ética e de princípios. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando o número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando o número. Eu acho que o Lula, envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética. Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! O tal jeitinho brasileiro, que faz a esperteza ser vista como virtude e até ser aplaudida, refletindo uma sociedade onde a ausência de escrúpulos é normalizada. Essa mentalidade, enraizada na exaltação da submissão e no repúdio ao mérito individual, criou um terreno fértil para a mediocridade prosperar no Brasil católico, ao mesmo tempo em que sufoca a excelência e legitima um sistema onde os maiores pecados sociais são encobertos por um manto de virtude coletiva. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. No Dia do Trabalhador, o presidente Lula participou de um ato organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. Lula aproveitou a data para sancionar a correção da tabela do imposto de renda, que passa a isentar do IR quem ganha até R$ 2.864. E prometeu mais. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$ 5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. O resultado é um país que celebra a esperteza em detrimento da inteligência. A corrupção legalizada em nome de uma suposta igualdade moral, o sacrifício imoral de alguns em prol de outros, considerados vítimas passivas dos opressores ricos. O Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Para facilitar a compreensão do argumento, imagine um pequeno vilarejo que mal consegue produzir o suficiente para alimentar sua população. Seus moradores, apesar de trabalharem arduamente, colhem pouco do que semeiam, e sua presença no mercado regional é irrelevante. Ainda assim, os líderes locais decidem adotar as regras de um próspero reino vizinho, onde séculos de abundância permitiram que os habitantes reduzissem suas jornadas de trabalho sem afetar a prosperidade. No reino, o descanso era o reflexo de gerações que plantaram mais do que colheram, acumulando riquezas que sustentavam essa escolha. Já no vilarejo, a adoção dessas mesmas regras gerou apenas escassez,
pois sem reservas com produtos de baixo valor agregado, os moradores enfrentaram mais fome e dificuldades, enquanto seus líderes continuavam prometendo um futuro melhor com base em ideias desconectadas da realidade local. O Brasil, em termos econômicos, assemelha-se a esse vilarejo. Sua relevância no cenário mundial é limitada. Enquanto nações prósperas, frutos de trabalho consistente e liberdade econômica, podem se dar ao luxo de reduzir suas jornadas. O Brasil, com baixa produtividade e uma mentalidade estatista e anticapitalista, busca emular esses modelos sem possuir a base que os sustenta. E as pessoas, a doutrina foi tão forte na cabeça delas, tanto a doutrina religiosa como a doutrina científica, que elas acabam acreditando nas duas coisas e ou é um ou é outro. O resultado esperado só pode ser o de mais pobreza, mais desemprego e uma contradição gritante entre a ambição de um país pequeno e os luxos de gigantes econômicos. Se insistir em caminhar nessa contramão, o Brasil continuará sendo uma nota de rodapé na história da prosperidade global. É no mínimo um grande absurdo que os políticos progressistas ignorem que o Brasil católico, com 44 horas semanais de trabalho, gera pouca riqueza e estimulem a fantasia populista cósmica católica de querer agradar os potenciais eleitores com redução de trabalho, enquanto reclamam de baixos salários e desemprego. Então, essa é a vertente. Tudo isso é feito... mas por que fazem tudo isso? Para que nós não acendemos essa chama, sabemos quem nós somos, esse todo o nosso poder, porque só assim eles conseguem continuar manipulando. Esse cenário é claramente gerado e facilitado pela mentalidade herdada de uma tradição católica que despreza a criação de riqueza, que é aproveitado, de forma consciente ou inconsciente, por políticos focados mais em obter votos do que garantir a prosperidade econômica do país. É que nós somos herdeiros de uma teologia medieval que demonizou o dinheiro e as finanças. Sim. E geralmente é interessante, as pessoas que demonizam o dinheiro podem ser classificadas geralmente em dois grupos. Aqueles que não conseguiram ir para lado nenhum. Então, como ele não foi bem sucedido, ele não foi bem na vida, ele demoniza o dinheiro e todo mundo que conseguiu. Ele sempre coloca aquele bem-sucedido como sendo um algoz, um maldito e tudo mais. E o segundo grupo, que também se beneficia com esse discurso, é aquele que a pobreza é uma virtude para o outro. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. É como a gente vê em muitos países comunistas, por exemplo. O povo ficou proletariado aí, todo mundo ganhando pensão do governo, que é a coisa básica para todo mundo, mas os chefes de Estado estão... Eles se beneficiam da tristeza do Fidel Castro não comia o que os cubanos comiam. E a teologia medieval colocou muito essa ideia que Deus não gosta do dinheiro, Deus não gosta do rico, e as pessoas acabaram comprando esse discurso e foram ler a Bíblia sempre como se houvesse uma ojeriza ao dinheiro, o que não é verdade. A denúncia que é feita na Idade Média é a seguinte: o dinheiro é uma maldição em qualquer situação. Sim. É diferente do grego. O grego estava criticando a distorção da riqueza. O mundo medieval estava criticando a riqueza pela riqueza. E criticando de uma maneira muito, como eu falei, porque os bispos, os teólogos estavam comendo à vontade, enquanto o pessoal passava fome. A monarquia também era a mitra e a espada. Aí o que acontece é que a Revolução Francesa vai eclodir com a queda da Bastilha por causa disso. Então é um outro fenômeno. Qual é o resultado disso na Idade Média? Vai ser justamente a chegada do capitalismo. Que o capitalismo tenta, de certa forma, redimir a visão de riqueza. E o capitalismo é uma criação do protestantismo. Vocês sabem disso. O capitalismo você tem... O pessoal fala muito da ética protestante. A ética protestante, é um fruto do protestantismo. A maioria dos países adota uma jornada de 40 horas por semana. No ano 2000,
a jornada de trabalho na França foi reduzida para 35 horas por semana. Na Alemanha e Holanda, é possível reduzir a jornada de trabalho para 36 ou 38 horas, mediante acordo livre. Somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para um funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de produtividade dos seus funcionários, obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. Mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil. Só prejudica. Se a esquerda já faz tantas coisas erradas contra o nosso país, o PSOL é o pior deles. Políticos progressistas do Brasil católico, parecendo inspirados em poucos países de realidade econômica e social muito distinta à do Brasil, propõem medidas cuja lógica é a de reduzir ainda mais a produtividade e aumentar os custos de produção, de vendas de mercadorias no atacado e varejo, e dos serviços, ignorando ainda o custo adicional com a legislação trabalhista do Brasil católico e as especificidades dos diversos setores produtivos. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para o emprego, é ruim para todo mundo, é bom para a narrativa. É bom para aqueles que defendem só narrativa acima de tudo. Mas, na prática, é como o Ricardo mencionou. É desemprego, é aumento de custos e é uma inibição de investimento no Brasil. Se já não basta as outras variáveis, agora tem mais esse agravante que o trabalho aqui não é trabalho. Né? Não precisa se trabalhar praticamente, não tem como empregar aqui e a pessoa vir para o trabalho, porque de fato você reduziu a 36 horas, daqui a pouco é 30 horas, daqui a pouco é 10 horas, daqui a pouco não precisa vir, você só recebe e pronto, tá tudo certo. Produzir no Brasil com uma produtividade baixa. Quem trabalha numa montadora de peças no Brasil produz 3 vezes menos que um alemão. Nossa, então a produtividade do brasileiro é baixa? É baixíssimo. Que a pessoa quer mais questionar o processo do que ser produtivo. Do que aprender, rapaziada. E a outra coisa, mesmo empresas que não estão, não decidiram não mudar, né? Porque não ia produzir mais Ford Ka, o Eco e tal, ia mudar. Mas empresas que continuam no Brasil mudaram o processo. Por exemplo, a Peugeot, a Jeep, a Renault, se não me engano, estão montando na Argentina. Só traz aqui, põe o motor e fala que o carro é brasileiro. Fala que o carro é brasileiro. Por quê? Os impostos na Argentina são menores que o brasileiro. Pronto. O empreendedor tem que seguir. Ele tem que ir dando um jeito, né? No Brasil católico, a ideia de reduzir jornada de trabalho, inspirada pelo romantismo do amar ao próximo como a si mesmo e que toda riqueza é fruto apenas de egoísmo e avareza, ganha força da ampla maioria incauta, esperando ter mais tempo livre e salários inalterados. Quando a gente é pesquisador, como eu, quando nós temos uma informação muito importante, nós fazemos um sistema que chama-se triangulação. Então eu tenho que pegar aquela informação, eu tenho que ir em mais 2 pontos diferentes para encontrar aquela informação para eu poder validar aquilo. Porque tudo que é escrito tem sempre a interpretação de quem escreveu, daquilo que ele entende, daquilo que ele captou e ele entendeu. Então, assim, é uma coisa complicada. No mundo real, empresas que não conseguirem arcar com custos mais altos precisarão buscar alternativas.
Dentre as opções disponíveis, elas poderão transferir operações para países vizinhos, com custos menores como o Paraguai, substituir funcionários mais experientes por outros com salários mais baixos, ou até mesmo encerrar suas atividades, caso não haja margem para absorver o aumento de custos. A Ford perdia dinheiro, foi embora. Com a imposição de jornadas mais curtas, o desemprego tende a aumentar, acompanhado pela informalidade. Quando eu vejo, por exemplo, esse projeto do 6 contra 1, eu falo, nossa, a gente está indo na contramão de onde a gente devia estar indo, né? Um projeto como esse faz com que você aumente a informalidade, aumente o custo do trabalho e vai aumentar o desemprego, né, no final das contas. Para muitos trabalhadores, isso pode significar jornadas irregulares e menos previsibilidade, enquanto agentes políticos e servidores públicos de alto escalão adaptam-se, com aumento de impostos para custear seus salários. Fato que a ampla maioria do Brasil católico considera o normal. Ele está pagando boleto, ele segue lá o pastor, tá tudo certo, ele sextou, ele vai tomar bebida, o mundo é assim, Deus quis assim. A solução sustentável reside em estimular a geração de empregos, eliminando as restrições da legislação trabalhista obsoleta, reduzindo a carga tributária, otimizando o uso dos recursos públicos e combatendo a corrupção. O emprego vai ficar mais caro, alguns serviços vão conseguir repassar isso para o consumidor e alguns serviços vão deixar de existir. Isso, como medida por si só, já não faz sentido nenhum. E fora essa decisão, tem o outro quesito, por que tributar a folha? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. O Brasil não é o único culpado disso, né? Tem outros países que têm tributo sobre a folha e tentam rever isso. Tem o mesmo debate na sociedade. Falei, poxa, como é que a gente se permitiu a onerar a folha? Isso foi lá no século XX que houve esse debate e que foram criados esses impostos em folha. Eu acho que está na hora de rever. Você quer empregar mais, então você vai pagar mais imposto. Então, essa lógica não é uma lógica do século XXI que passou pelo século XX, entendendo que aqueles modelos, aqueles preceitos, aquelas premissas que geraram aqueles impostos já não valem mais. Fala, o Brasil é um país pobre, não é. E toma 40% do que se produz, tudo que se produz aqui. Vai para uma caixa preta que tritura e não gera benefício para o povo, né? Em resumo, trata-se de adotar as práticas que existem em países mais prósperos que o Brasil, distantes da influência do Vaticano. A gente tem, no Brasil hoje, 40 milhões de pessoas que produzem e sustentam os outros restantes. São 20% da população que sustenta o restante. Sustenta, eu estou falando, sustenta o governo, sustenta os funcionários públicos, sustenta os aposentados. É por meio dos impostos arrecadados que o governo consegue pagar os programas de beneficiários, os salários dos funcionários públicos e etc, e etc. Isso permitiria que o mercado ajustasse naturalmente as condições de trabalho. As empresas possuem capacidades econômicas distintas e estão inseridas em mercados com vantagens comparativas variadas. A remuneração de seus empregados é determinada pela concorrência, pelos interesses da administração e pela viabilidade econômica da empresa. É uma utopia socialista esperar que todas as empresas operem da mesma forma. Em vez de impor medidas de forma arrogante e generalizada, é fundamental reconhecer as dificuldades e os riscos de empreender no Brasil. Os resultados que tem, empíricos, vão na contramão do que esse grupo de pessoas acha que funciona. Além de respeitar a diversidade e as especificidades das atividades econômicas, promovendo a competitividade em um mercado com o mínimo de obstáculos possíveis. A longo prazo, o Brasil só prejudicará seu desenvolvimento ao adotar modelos incompatíveis com sua realidade. O caminho certo é buscar a eficiência, e não seguindo utopias populistas sem base em provas empíricas sólidas.
A gente está aqui na área da separação de mercadorias desse centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar. Aqui atrás de mim, ó, eu vou mostrar para vocês, essa parte amarelinha aqui embaixo é um robô. Ele que transporta essas prateleiras nessas estantes até um funcionário que vai fazer a separação do que está ali. Aí ele coloca nessas caixas amarelas aqui o produto que está comprado para ser enviado para o consumidor e depois, ó, essas caixas vêm aqui para essa esteira e aí elas descem para um outro andar do centro de distribuição, onde começa a parte de empacotamento, para depois o material ser despachado para você receber na sua casa. Somos o que sabemos. Um homem sem conhecimento é um mundo às escuras. Todavia, conhecimento sem discernimento torna estéril o conhecimento. Mais vale o medíocre com discernimento na política do que o bem dotado negligente. A realidade quase sempre não se equipara à imaginação, que deve ser vigiada pela razão e pela prudência para ser governada pelo bom senso. Expor questões ocultas no aparente, para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico, é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da doutrina social arcaica do Vaticano. Imagina que nós vivíamos numa casa, e essa casa toda fechada. As janelas fechadas, as portas fechadas, sem luz. Tinham apenas algumas velas. Você vê sujeira? Não. Não vê. Você vê o que os caras aprontam? Não. Tem uma penumbra Você ali. sabe o que tem lá fora? Não. Para você o mundo é o quê? É o escuro, com uma vela ali, um pouquinho de luz, os caras que controlam aquela luz, os caras falam, querido, não tem mais nada lá fora, somos só nós aqui, só somos nós, a nossa casa, não existe nada. Né? E você está aqui na penumbra porque você é um pecador. Vocês nasceram pecador, vocês vão morrer pecador. E se vocês quiserem saber o que tem fora, e vocês quiserem acender alguma luz, vocês vão morrer no fogo do inferno. Pronto, é isso que falaram para nós. Você imagina que agora as janelas estão se abrindo, a luz está entrando. Aí você começa a ver o quê? Nossa, quanta sujeira! Nossa, olha quanta sujeira que tinha aqui. Nossa, existe mundo lá fora. Olha o sol, olha a luz. Tudo isso que os caras falaram era uma maior história para nós. Os caras nos enganaram. É isso que está acontecendo. Tem alguns que a luz não consegue ainda despertar. São os caras que dormem ainda. Né? Porque não conseguem nem ver a luz. Por quê? Porque estão tanto tempo cegos. Nunca usaram os olhos. Que aí eles não conseguem enxergar, porque eles continuam cegos mesmo com a luz. Mas você já tem aqueles que estão despertando, por isso que chama-se despertar da consciência. Eles já estão conseguindo abrir os olhos e enxergar essa luz. É um processo. Incrível. É um processo. E a hora que ele começa a enxergar a luz, ele fala assim, nossa, quanta sujeira. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado. Busca saber mais e melhor. E merece muito reconhecimento e respeito. E poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like, para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal. E compartilhando este vídeo com seus contatos, para ajudar a difundir este conhecimento.